Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O anjo perdido da catedral. A noite caiu pesada sobre o centro do Rio de Janeiro, e a imponente catedral metropolitana parecia engolida pela escuridão. Seus vitrais, outrora iluminados pela luz divina, agora refletiam apenas o brilho pálido da lua. As ruas ao redor estavam silenciosas, mas havia um peso no ar, como se algo antigo despertasse entre aquelas paredes de concreto. Conta-se que, décadas atrás, um dos vitrais da catedral foi encomendado com a figura de um anjo protetor, um ser de asas abertas que olhava para os fiéis com compaixão. Porém, quando foi inaugurado, muitos juraram que o olhar do anjo não trazia paz, mas sim julgamento. As pessoas diziam sentir-se observadas, como se seus pecados fossem arrancados de dentro delas. O vitral, com o tempo, foi retirado. A versão oficial dizia que havia rachaduras, mas fiéis antigos afirmavam que o anjo desaparecia do vidro durante a noite e voltava ao amanhecer, sempre em posição diferente. O boato espalhou-se pela cidade e a peça foi selada nos porões da catedral. Ninguém mais falava sobre o assunto, mas os mais velhos ainda cruzavam os dedos ao passar em frente ao templo. Havia quem dissesse que o anjo não aceitara ser preso atrás de concreto e que vagava pelo centro da cidade, procurando por aqueles que ousassem encará-lo. Numa madrugada abafada, um sacristão chamado Paulo jurou ter visto algo se mover na nave da igreja. Uma sombra alada cruzou os bancos e desapareceu diante do altar. Seus passos ecoaram pelo mármore como se fossem feitos de ferro. Paulo tentou se convencer de que era apenas reflexo das luzes da rua, mas seu corpo tremia de frio em pleno calor carioca. O vento que soprou por dentro da catedral era impossível de explicar. Ele sabia que não estava sozinho. As velas acesas diante das imagens começaram a se apagar uma a uma, como se dedos invisíveis as esmagassem. No silêncio que se seguiu, Paulo ouviu o bater de asas. Não eram pombos. Era pesado, denso, quase humano. Quando ergueu os olhos para o alto, a abóbada escura refletiu 2 pupilas brilhantes, presas em um rosto que não era feito de pedra ou vidro. Era o anjo perdido, de carne, sombra e condenação. Nos dias seguintes, Paulo adoeceu. Seu rosto estava pálido, e os outros funcionários da catedral notavam que ele falava sozinho, murmurando orações desconexas. Quando alguém lhe perguntava o que havia, ele respondia com uma única frase: "Ele está me vigiando." Naquele mesmo período, fiéis começaram a relatar aparições estranhas. Um grupo que fazia vigília noturna afirmou ter visto um vulto de asas escuras descendo do teto. Outra mulher disse que uma figura angelical a seguiu até a porta de casa e ficou parada do outro lado da rua, imóvel, como uma estátua viva. O ar dentro da catedral tornou-se insuportável. O cheiro de incenso não disfarçava o odor de ferro queimado que pairava em certos cantos. Padres tentaram purificar o templo, mas as paredes vibravam como se resistissem às orações. Um frei mais velho, que vivia recolhido em silêncio, revelou um segredo: aquele vitral não fora criado como obra de arte comum. Fora encomendado em segredo, com base em textos antigos, como uma proteção contra forças sombrias. Porém, algo deu errado. O anjo que deveria proteger tornou-se carcereiro dos pecados humanos, alimentando-se da escuridão das almas. Quando retiraram o vitral, libertaram o que estava preso nele. Agora, o ser caminhava entre os vivos, procurando fiéis para julgar e condenar. Paulo foi encontrado ajoelhado diante do altar numa madrugada, com os olhos abertos e sem vida. Em seu peito, havia marcas que pareciam dedos feitos de vidro afiado. Seus lábios ainda murmuravam uma prece incompleta. Naquele instante, todos souberam: o anjo perdido não aceitava preces, apenas confissões que levavam ao desespero. As missas começaram a esvaziar. Os fiéis tinham medo de entrar na catedral. Alguns diziam que ao se ajoelharem sentiam uma respiração quente em seus pescoços, outros afirmavam que viam reflexos distorcidos no mármore do altar, como se rostos deformados os encarassem. A arquidiocese decidiu lacrar o templo durante a noite, mas guardas noturnos contratados desistiam após poucas horas. Eles juravam ouvir passos atrás deles, mesmo quando estavam sozinhos. Um deles nunca mais voltou, desaparecendo sem deixar rastro. Enquanto isso,
Pela cidade, relatos de aparições aumentavam. Pessoas viam um ser alado, coberto de sombras, caminhando pelas ruas próximas ao Largo da Carioca. Algumas testemunhas disseram que o anjo não caminhava, ele deslizava, como se o chão fosse irrelevante. As câmeras de segurança da região registraram vultos inexplicáveis, uma forma escura passando diante da catedral, alta demais para ser humana, com asas que pareciam arranhar o ar. Sempre que isso acontecia, algum morador da região morria misteriosamente nos dias seguintes, encontrado com os olhos vidrados e o corpo em posição de oração. Um padre desesperado tentou enfrentar o ser. Reunido com um grupo de fiéis, organizou uma procissão noturna, carregando velas e cruzes. Mas quando atravessaram as portas da catedral, o vento apagou todas as chamas de uma vez só. A escuridão foi absoluta. E do altar, um vulto surgiu. O anjo perdido abriu suas asas e olhou cada um nos olhos. Nenhum deles saiu vivo naquela noite. A notícia não tardou a se espalhar. Manchetes discretas falavam de tragédia misteriosa, mas ninguém ousava mencionar o anjo. Era mais fácil falar em crimes não solucionados do que admitir o sobrenatural. Porém, os moradores sabiam. A cada noite, menos pessoas se arriscavam a passar perto da catedral. O silêncio na região era sufocante, e até os pássaros pareciam evitar aquele espaço. Disse que os sinos começaram a tocar sozinhos em madrugadas sem vento. Seus sons não eram de celebração, mas de luto. Quem escutava, relatava sonhos terríveis, nos quais o anjo perdido chamava pelo nome e exigia que confessassem segredos que jamais haviam revelado. Aos poucos, os fiéis entenderam, o anjo não buscava apenas pecadores, mas todos aqueles que escondiam qualquer sombra na alma. Ninguém estava salvo. Um morador corajoso decidiu entrar na catedral de madrugada, levando uma câmera. O vídeo nunca foi encontrado, mas a câmera foi achada caída nos degraus do altar. No chão, havia marcas de asas gravadas como queimaduras. E na parede atrás do altar, reapareceu o vitral. Inteiro, como se nunca tivesse sido retirado. O anjo estava de volta à sua prisão de vidro. Mas havia algo diferente, suas asas estavam manchadas de sangue humano. Desde então, a catedral nunca mais foi a mesma. Fiéis que ousam entrar ainda sentem olhares que os acompanham de vitral em vitral. Quando o sol bate nos mosaicos coloridos, dizem ver o anjo mover-se, mudando a posição das mãos e do rosto. As autoridades ignoram os boatos, mas todo guia turístico evita falar sobre o assunto. É como um segredo envenenado que a cidade tenta esconder dos visitantes. O vitral permanece ali, iluminado pela luz do dia e oculto pela escuridão da noite. Mas os padres sabem que ele não está apenas preso, está esperando. Alimenta-se das orações vazias, dos pecados sussurrados, e um dia poderá romper o vidro novamente. Nas madrugadas mais silenciosas, quem passa pela Avenida Chile afirma ouvir asas batendo dentro da catedral, mesmo com as portas fechadas. Outras vezes, jura-se ver o reflexo de um rosto angelical no vidro externo, chamando os incautos para dentro. O anjo perdido ainda está lá. E todos que ousarem encará-lo jamais sairão como entraram. Pois ele não perdoa. Ele coleta. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.